a tomografia computadorizada, ela emite radiação, né? E a tomografia por impedância elétrica não. A computadorizada exige o transporte do paciente, a impedância elétrica está à beira-leito. A tomografia convencional, ela tem uma alta resolução espacial, né? Então você consegue enxergar anatomicamente os pulmões. Então você dá um diagnóstico, esse paciente tem uma atelectasia, esse paciente tem derrame pleural, tem um tumor, enfim. Na impedância elétrica a gente vê alteração de função, né? Então a gente vê que tem uma área que não está variando lá o azul, mas eu não sei te dizer por quê, se é uma atelectasia, se é um derrame pleural, né? A gente tem uma alta resolução temporal, porém não espacial. Então se a gente pega uma imagem de tomografia computadorizada de um paciente, a impedância elétrica, a gente vê o mesmo acometimento. Então a gente vê que, por exemplo, é o posterior esquerdo que está acometido. Mas enquanto na computadorizada eu dou um diagnóstico, na impedância elétrica olha, tem uma coisa errada, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Então ele não dá diagnóstico, ele te auxilia, mas não é um equipamento diagnóstico, ele acaba sendo um monitor. Acho que são essas as principais diferenças. Assim. E como eu consigo fazer uma correlação anatômica com aquela alteração então, e na outra, o que seria ideal para a gente fisioterapeuta, a gente consegue ver o déficit funcional que está ocorrendo ali. Exatamente. Naquele momento. Exatamente. Né? Pensando em nós fisioterapeutas, seria o nosso lugar ali, né? A coisa da nossa função. área, isso daí. Então a gente pode ter mais um instrumento aí para nos ajudar. Muito bom. Bom, o paciente chegou lá com um papel, né, dizendo, olha, eu não quero ser reanimado, eu não quero ser entubado, né? Isso deve ser respeitado? Ou o quê? Ou a família traz algum documento que o paciente deixou, por exemplo. Exato. Esse papel existe ou, né, para o paciente tem com ele, ou a família apresenta depois. Bom, aí duas situações. Se o paciente está acordado, consciente e orientado, esse papel não tem valor. Por quê? Porque tem valor o que ele fala. Ele pode expressar a vontade dele. Inclusive a vontade dele pode ser diferente do que está no papel. Naquele momento. Tá? Então se ele tem consciência, se ele está orientado, se ele está, né, ok com as suas, do ponto de vista neurológico, o papel perde valor. Diretiva antecipada de vontade só tem valor quando o paciente está inconsciente. Tá? Ou quando ele perde, ou porque ele demenciou, enfim, ele perde a capacidade de decidir por ele mesmo. E aí o que está na diretiva deve ser respeitado desde que não fira eticamente ou legalmente os preceitos das profissões, né? Ou seja, se o paciente pediu lá na diretiva antecipada dele que ele quer eutanásia, no Brasil não pode, então você não vai fazer porque está lá no papel, né? Mas a diretiva antecipada de vontade, que muitas vezes é recusa de tratamentos ou recusa de terapias, ela tem que ser respeitada. Se o indivíduo escreveu, assinou e deixou isso registrado, e não precisa ter registro em cartório, tá? É só a assinatura simples dele. Tem valor legal. Legal. Alguns casos interessantes que a gente vê por aí, né? O paciente que chega tatuado, com a diretiva de vontade tatuado lá, não ressuscitar, ou DNR, né? Da sigla em inglês. Ou mesmo teve um que eu vi bastante interessante, que o cara fez mesmo uma carta tatuada, toda a cartinha, aí tatuou a assinatura dele e a assinatura das testemunhas. Né? Que tipo, a vontade era tanta, né, que o cara colocou tudo ali pra ver se dava certo. Pois né? Cara, e tem muita gente que questiona isso ainda, né? Não, mas isso é um absurdo, porque se chegar um cara tatuado, só com a tatuagem eu não vou respeitar isso e vou reanimar mesmo assim. Cara, o medo desse indivíduo era tanto de que as pessoas reanimassem ele, ou de que não achassem o papel da diretiva antecipada, que ele resolveu fazer uma tatuagem no peito. Ninguém fez uma tatuagem dessa no peito de brincadeira, né? O cara, para fazer uma tatuagem dessa, ele tem que ter muita certeza de que ele não quer ser reanimado, ou não quer ser entubado. Então, assim, a minha opinião é: respeitem uma diretiva dessa, né? Depende do que... Porque até agora a gente falou muito sobre intervenção, né? O que eu faço para tratar o meu paciente? Quem me conhece sabe que eu não uso pirâmide de evidência de forma alguma, hierarquia de evidência. Mas não importa a pergunta de pesquisa que você está falando, o ideal para o clínico é ir numa coletânea de evidência. Então eu acho que tem que ir para revisão sistemática.
Entendeu? Então você quer saber sobre prognóstico, lê sobre revisão sistemática de prognóstico. Intervenção, revisão sistemática de ensaio controlado e autorizado, de preferência da Cochrane. Aí você tá comendo o melhor filé mignon do mundo, tá? Eu acho que clínico devia ler revisão sistemática. De coração, cara. A primeira coisa que ele deve buscar, ficou com uma dúvida... Ele vai lá, porque lá um pesquisador foi lá e pegou, em vez do clínico ler 50 ensaios clínicos, uma boa alma chamada cientista foi lá e agregou 50 num artigo só. Então ele juntou num pacotinho. Claro, então ele vai ler lá 20 páginas em vez de ler 400 páginas, né? E o cara já selecionou para ele os melhores, os piores, ele separou tudo. Quando a revisão é bem feita, ela é um prato cheio de evidência para tomar decisão. Então assim, eu acho que, por ser muito simplório, eu acho que clínico tem que ler ensaio clínico. Eu não tenho nenhuma... desculpa, ler revisão sistemática. Clínico tem que ler revisão sistemática. Depois disso, aí depende da pergunta, né? Se ele tiver perguntas de ordem de mecanismo, por exemplo, aí a coisa complica muito. Aí você teria que ficar horas explicando cada ponto, cada coisa. Mas eu acho que na tomada de decisão clínica, ou prognóstica, ou diagnóstica, ou de intervenção, sem dúvida buscar as revisões sistemáticas. Se for da colaboração Cochrane, melhor ainda. Para quem não conhece, a colaboração Cochrane é a maior colaboração de revisão sistemática do mundo. E as melhores revisões são feitas lá. Várias por brasileiros. Então, é ler pouco, mas ler bem. Ótimo. É isso. E às vezes as pessoas me perguntam um pouco quando eu dou o curso, eu acabo comentando um pouco dessa parte nutricional e tudo mais. E às vezes as pessoas perguntam, bom, já que a nutrição é tão importante, por que a gente não dá além? Então assim, por que eu calculo o que o paciente precisa, em vez de eu dar X, por que eu não dou logo 2X? Por que eu não dou um monte de nutrição para esse cara logo, para eu não ter nenhum problema? Porque a hiperalimentação, você dá mais do que ele precisa, é tão ou mais deletério do que você não dá. Então a gente tem alguns efeitos muito graves quando a gente hiperalimenta. Por exemplo, disfunção hepática. O paciente faz colestase, faz disfunção hepática grave quando ele é hiperalimentado. É o mesmo conceito do foie gras, né? Como que faz para fazer o foie gras? Você pega o coitado do ganso e entope ele de comida. E aí o fígado dele incha e vira uma gordura só. Quando a gente hiperalimenta, acontece exatamente a mesma coisa. Então, além disso, hiperglicemia. Paciente que faz hiperalimentação faz mais hiperglicemia. E a gente já sabe o quão deletério a hiperglicemia é para o desfecho desse paciente. Infeccioso, até desfecho funcional. O paciente que faz mais hiperglicemia perde mais massa muscular. Exatamente. E além disso, infecção. Tem uma relação muito direta entre hiperalimentação e infecção. Então, a gente tem que dar o tanto certo. A gente não pode dar nem mais nem menos. Tem que ter sempre o equilíbrio. Exatamente. Né? É essencial. Eu aprendi num curso que eu fiz que me deixou muito impressionado. Do que a gente está discutindo aqui, Ivens, sabe quanto o nosso amigo que está lá do lado vai absorver de tudo isso? O quanto ele vai absorver? Pouco. 6%. 6%. Se a gente puder reforçar isso cada vez mais e falar cada vez mais, vai ser bom para quem? Para o paciente. Porque o que a gente está discutindo aqui é para o paciente. O que a gente está discutindo aqui é qualidade de vida. É isso. Qualidade de vida significa, de novo, o quanto eu vou devolver esse paciente depois da alta para ele retornar, para socializar, para ir no supermercado, para colocar um prato no micro-ondas, para ele voltar ao seu estado muito próximo do que ele entrou. Então, vai depender de você que está escutando isso, colocar em prática o que a gente está falando aqui, e infelizmente essa absorção é de 6%. Então, se vocês puderem replicar isso no seu hospital para melhorar ou devolver a qualidade de vida para o paciente, porque hoje não tem o que discutir essa sensação de o quão você contribuiu para isso, o quão isso foi bom para o seu paciente. Isso hoje eu levo até para as minhas publicações. Eu não quero mais publicar por publicar. Eu quero publicar se vai modificar alguma coisa. E não estou fazendo nenhuma demagogia ou ser nada além aqui não, porque o Ivens me conhece
e a gente está tentando modificar isso. A gente jamais falou de tão relevante isso antes de composição corporal no hospital aqui no Brasil. A gente nunca falou dessa importância da fisioterapia com a nutrição, do quão reabilitar o paciente precoce é importante. Então, se absorver mais do que 6%, eu já estou muito feliz com o nosso bate-papo. A gente vai colocar em prática, viu, pessoal? Nós já paramos e a gente vai começar a correr aqui no parque. A gente chegou aqui já no Ibirapuera, que a gente vai correr. Vamos fazer imagens, vou botar aí no vídeo para vocês verem que é verdade. É previsto casos de, por exemplo, de reincidência, essa penalidade progredindo, por exemplo? Isso, a própria lei, ela determina que em casos de reincidência, quando a gente vai punir o profissional, né, como eu falei, a decisão é colegiada, a gente procura ver os antecedentes, né, puxa, o colega nunca fez isso, né, vamos fazer uma pena mais leve. Agora, se é uma reincidência, a gente observa que ele está fazendo isso de forma reiterada, então aí realmente a pena vai subindo conforme a gravidade e a reincidência, né? E no caso de um cancelamento de um crefito, por exemplo, o profissional aqui do crefito 3 teve seu crefito cancelado, ele pode se registrar em um outro crefito ou ele fica proibido em qualquer crefito? Ele tá, a inscrição dele é cancelada, né, o registro dele. E o número do nosso conselho, ele é o mesmo no Brasil inteiro. Então, se você teve o seu registro cancelado aqui no 3, você não vai poder mais exercer. Isso então não é nem âmbito regional, não, é nacional, federal mesmo. Nacional, né? Então, assim, lógico que é uma situação assim, muito pesada. Se você parar e pensar... Uma coisa extrema. Né? Uma coisa extrema. Quer dizer, a pessoa se dedicou, estudou, formou, e você vai falar, você não pode mais trabalhar como fisioterapeuta ou como terapeuta ocupacional, é algo pesado. Isso realmente só para situações assim extremas, né? Eu particularmente só tenho conhecimento de uma, né? Posso falar até porque eu não vou citar nomes, nada disso, mas foi um caso de assédio. Então são realmente situações em que bem raras. Você não pode, né, deixar que um profissional desse atenda mais paciente, né?